Olá, que bom ter você por aqui no nosso Minuto de Reflexão. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Eu vou ler um pouco para a gente meditar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude ou se algum louvor existe, nisto pensai. Lendo esse versículo, você deve ter concluído imediatamente assim, então eu devo ocupar a minha mente com coisas boas. E é verdade, você pensou certo. Mas vamos cavar mais fundo no entendimento que esse trecho da Bíblia nos dá. Pense comigo, se a Bíblia está mandando você pensar em coisas boas, isso significa que você tem o poder de escolher os seus pensamentos. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar mesmo? Olha, Dilson, passa muito pensamento ruim na minha cabeça. Passa, é verdade que passa. Mas a questão é, o pensamento passar na sua cabeça, você não pode impedir, mas você pode não abrigar esses pensamentos na sua cabeça, correto? Porque se nós não tivéssemos o poder de escolher os nossos pensamentos, a Bíblia não daria essa exortação aqui, que é quase uma ordem. A Bíblia está mandando você pensar coisas boas, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, se algum louvor existe, isso que ocupa a vossa mente em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia está mandando. Então, talvez você fale assim, mas eu não consigo parar de pensar coisas ruins. Você precisa se esforçar e acreditar. Esta mente não é de Satanás, esta mente é minha. Então eu penso aquilo que eu quiser, mesmo Satanás trazendo certos pensamentos à sua memória que não são agradáveis. Mas por que a Bíblia manda a gente dominar os nossos pensamentos? Que na verdade é o que a Bíblia está dizendo, domine os seus pensamentos. Porque nós somos uma casa de pensamentos. Tudo que nós fazemos, nós pensamos antes de fazer. Tudo aquilo que eu sou, que você é, vem dos seus pensamentos. Ninguém consegue pensar coisas ruins e fazer coisas boas. Ninguém consegue pensar coisas boas e fazer coisas ruins. O processo do bom e do ruim começa na sua mente. E a essa altura você deve estar pensando assim, eu acredito na lei do pensamento positivo. Se eu pensar coisas boas vão acontecer. Eu não vou mentir para você, isso não existe, não existe. O fato de você pensar coisas boas não vai fazer com que na sua vida só aconteçam coisas boas. Isso não é verdade. O fato é que se você pensar coisas boas, quando vierem os maus acontecimentos, você vai ter resistência psicológica, você vai ter uma certa imunidade para enfrentar as adversidades. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão passando períodos terríveis, né? Preocupações, tribulações, problemas insolúveis, e você só consegue pensar no problema. Mas perceba bem, quanto mais você pensa na gravidade do seu problema, mais frágil você fica. Mais frágil você fica. O salmista diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O ser humano não vive sem esperança. Então, se você pensar coisas boas, você vai alimentar a sua esperança e vai ter força para vencer os problemas da vida. Eu gostaria de falar para você que se você tomar uma postura correta, você não vai sofrer na vida, mas isso também não é verdade. Você já deve, a essa altura da sua vida, ter percebido que a vida é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. Ao longo da sua vida aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins.
E o curioso é que às vezes coisas ruins nos levam a desfrutar no futuro de coisas boas. E às vezes coisas boas nos despreparam e nos levam a coisas ruins. Então não há como evitar a natureza humana debaixo desse céu. Mas existe uma área, a área dos nossos pensamentos. Esta área você pode dominar. Você deve dominar, você tem que gastar tempo fazendo isso. Não se trata de força de pensamento positivo, não. Se trata de pensar coisas boas, buscando a felicidade. Você já deve ter percebido que a felicidade, ela não depende das coisas que você tem ou deixa de ter. Eu conheço pessoas com necessidades excepcionais, falta uma perna, um braço, falta até saúde, e essas pessoas são felizes. E eu conheço pessoas ricas, bem de vida, cercadas de bens materiais, que tentam até suicídio. Então não há um vínculo entre a felicidade e o estado de bens materiais ou de saúde que você tem. Mesmo porque se você esperar que tudo esteja certo para você ser feliz, você nunca vai ser feliz. Tá bom? Pensa um pouco no que eu estou falando. Quem comanda os seus pensamentos é você. Então comece a dar ordens na sua mente. Se recuse a pensar certas coisas. Fique bem e fique com Deus.